Olá, bom dia. Bom dia, vamos entrando. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu vou aqui, 14 participantes, 15, o pessoal está entrando. E aí, João, e essa foto aí? Bom dia, senhor. Bom dia. Tudo bem? João está acordado? João Lucas? Bom dia. Bom dia para quem está me chamando no particular, dando os bons dias no particular. Bom dia a todos. Tudo bem? Sempre tem aqueles que ligam o computador e entram na aula e voltam a dormir, né? Para jogar videogame, não sei. Claro que não é o caso de vocês, óbvio. Nunca, né? Pessoal, essa semana é uma semana de um estudo mais pesado, tá bom? Então, não é uma coisa muito simples, não, mas é algo que eu vou tentar explicar para vocês de forma a não ficar tão pesado, né? Mas no presencial esse seria o ideal, né? Mas vamos fazer o melhor possível com aquilo que temos, enquanto não temos condições de fazer ainda melhor. Vamos para nosso conteúdo do primeiro ano. Estamos no terceiro. Nós estamos na frente 1, módulo 26, 27, 28. É isso aí, pessoal. Vamos trabalhando então com função seno, né? Essa parte da trigonometria é algo que você tem que lembrar daquilo que já foi. Não tem como você seguir na trigonometria sem se recordar das fórmulas que já foram, que para trás ficaram, né? Então você tem lá as principais, né? A principal talvez delas, que eu não vou nem falar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, hein? Aquilo lá, tem que saber, né? O seno cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno adjacente pela hipotenusa, o tangente oposto pelo adjacente, tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 raiz, né? Isso daí tá tranquilão. O que você tem que lembrar aí, ó, seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Então essa daqui é aquela relação que você tem que lembrar, né? Eu falo que é a mãe de todas, certo? Essa aqui é uma relação que você tem que lembrar, porque está sempre usando, sempre, sempre. Às vezes te dão isso daqui e fala assim, ó, imagine que o seno, sabendo que o seno de x
é igual a, não sei, eu vou colocar aqui 2/5, vai. 2/5. Quanto que vale a secante? Secante de x. Né? O que vocês fariam? Ajudem. Você quer saber a secante, senhor? Isso. Aí você vai falar assim, pô, professor, mas secante, eu não sei o que é secante, mas agora tá falando de seno. Tá falando de seno. Olha o seno aqui, ó, tá falando de seno. Olha o seno aqui de novo, tá falando de seno. Então, às vezes tá falando de seno, só que não tá falando só de seno, né? Então, às vezes tá falando de seno, só que dentro da ideia do seno tem um monte de outras coisas que vocês já estudaram que está sendo cobrado junto, tá? Por isso que torna a trigonometria um pouco mais densa, né? Então, o que é secante? Você tem que lembrar da fórmula. Secante de x é o quê? A secante é o inverso de quem? Do cosseno. Então, é 1 sobre o cosseno de x. Né? Esse carinha aqui é a secante. Ó. Secante é 1 sobre o cosseno. Né? E a cossecante é 1 sobre o seno. Lembra? Então, nesse caso aqui, ó, você quer saber a secante, quer saber isso aqui. Ó. Então, para eu descobrir a secante, eu preciso descobrir primeiro o cosseno. E aí você cai nessa fórmula aqui. Ó. Então, você sabe que o seno é 2/5. Então, você fica com 2/5. Elevado ao quadrado, ó, né? É o seno quadrado de x. Então, se o seno de x é 2/5, tem que colocar ele ao quadrado. 2/5 ao quadrado mais cosseno quadrado de x igual a 1. E aí resolve. Passa para cá, passa para lá, né? Olha lá. Vou para cá um pouquinho. Cosseno quadrado de x é igual a 1 menos 2/5 ao quadrado é 4/25, não é isso? 4/25. Quadrado aqui. Agora, o que nós temos? MMC, não é isso? Que é uma subtração de fração com denominador diferente. Então, se você olhar aqui, ó, o denominador aqui é 1. Né? E aqui é 25. Então, MMC entre 1 e 25. Aí. Agora a gente vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, né? Então, 25 dividido por 1 dá 25. Vezes 1, 25. Menos 25 dividido por 25 dá 1. Vezes 4 dá 4. Então, o quadrado vai para o outro lado na raiz. Eu fico com cosseno de x é igual a 21 sobre 25. Né?
não dá para simplificar, né? Não dá por 3. Embaixo de 25 não dá por 3, não dá por 5, não dá por 7. Então, acaba aí. Não dá para simplificar. Então, mas a pergunta não era o cosseno. A pergunta era secante. A secante é o quê? É 1 sobre o cosseno. Então, aqui com outra cor, eu vou colocar eu tenho então que a secante de x ela vai ser igual a 1 sobre o cosseno. O cosseno é o quê? É 21 sobre 25. Dividido pelo cosseno de x. Não é? Então aqui mantém a primeira e inverte a segunda, né? O senhor poderia já ter pensado direto que a secante é o inverso do cosseno e só inverter a fração? Pode, claro, pode sim, com certeza. Secante de x é igual a 25 sobre 21. Tá? Então, é isso daí. Ó. Eu falando português, claro, em trigonometria, raramente as coisas são muito diretas, né? Igual era no trigonometria no triângulo retângulo, tá? Quando tem trigonometria na circunferência, é muito comum que o exercício force você a trabalhar, a lembrar das relações trigonométricas. Professor, como assim relação trigonométrica? Essa daqui é uma relação trigonométrica, não é? Essa daqui é outra relação trigonométrica, tá? Secante quadrado de x é 1 mais tangente quadrado de x. Então você tem lá aquelas relações, aquela série de relações trigonométricas que eu passei para vocês retrasadas, se não me engano, tá? Aquelas formulinhas todas, fiquem lembrando delas, tá? Tudo bem? Então tem esse rolê que é dado mesmo nas questões. Posso apagar o digital todo aí? Pode sim, senhor. Show. Agora vamos para o resumo teórico de uma função seno. Pessoal, a função seno, tá? Ela é uma função que vocês se lembram. Temos aqui, ó. Esse daqui é o eixo de quem mesmo? Seno ou cosseno? Na vertical. É o cosseno, não é, senhor? Na vertical é o seno e na horizontal é o cosseno, tá? Alguns professores falam que é o cossono, né? Ele está deitado. É o consono e o seno. Então, o cosseno está deitado, é o cossono. Se você for olhar, no caso, nós estamos trabalhando com a função seno nesse módulo, né? Então, nós temos o quê aqui, ó? A função seno, ela vai de 1 a menos 1, né? Ou seja, a função seno, ela vale 1 quando o ângulo ela vale 1 quando o meu ângulo for de 90 graus. Tá? E ela vale menos 1 quando o meu ângulo for de 270 graus. Só que quando a gente está trabalhando com função seno, você perceba que aqui no eixo x não entra em graus, entra em radianos. Então, 90 graus, eu vou colocar em azul, vai. 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2. Nossa, senhor, eu acho essa matéria tão confusa. Sempre tive dificuldade, assim, nessa parte da matemática.
Essa daqui, ela é mesmo, né? Então, todos os alunos sentem isso, não é uma coisa só sua. Uhum. Porém, eu falo, eu falo para você até como aluno, tá? Da minha época de aluno. Eu posso falar com toda certeza para você o seguinte: essa parte da matemática, da trigonometria, ela é igual tabuada. Professor, como assim? Dá dor de cabeça no começo, você chora que você não quer fazer, né? Talvez você nem lembre dessa sua fase da vida, né? Mas, por exemplo, a minha filha tem 9 anos, ela está no 4º ano. Então, agora eu estou aproveitando esse tempo que nós estamos sem ir para a escola, para deixar ela voando mesmo, né? Deixar bem redondinho, bem certinho as coisas com ela. Uhum. Então, na Itabuada, por exemplo, nossa, ela chorava, né? Chorava. Nossa. Não, eu lembro quando eu aprendi a tabuada, porque antes eu fazia Kumon, sabe? Aí eu Sim. lembro que sempre quando eu ia, ele me dava a folhinha, né, lá com a tabuada, e mandava eu ler, aí depois ele sempre me perguntava. E foi assim que eu fui decorando a tabuada, e até hoje eu sei. Foi uma coisa assim que ficou guardada, sabe? Então é tudo questão de treino mesmo. Esse é o tipo da matéria que eu ia ter que me esforçar um pouquinho mais, entendeu? É exatamente isso. Por isso que eu associo com a tabuada, porque no começo é dolorido, você não quer mais saber, você Uhum. confunde, não sei o que, tal, tal, tal. Depois que você aprende, nunca mais se esquece. É, realmente. Então é igual a tabuada. Só que para você aprender tabuada, tem muitos alunos aí no 1º ano mesmo, eu tenho certeza disso, que não sabem a tabuada até hoje. Tenho certeza. Tá? Absoluta. Sabe assim, boa parte dela, mas tudo não sabe, né? Uhum. 8 vezes 7, aí não sabe, faz 7 vezes 7, aí dá 49 e vai indo no dedo o resto, né? Uhum. Mas enfim, tem que memorizar, tem que trabalhar bastante até que fique confortável. Isso aqui não vai ficar confortável em pouco tempo. Precisa de tempo, precisa de repetição, precisa de memorização das fórmulas, do ciclo trigonométrico. Você tem que compreender esse ciclo trigonométrico e se sentir muito à vontade nele, tá? E aí vai começar a fluir. Então, assim, não existe mágica, não tem mágica. De uma forma geral, não tem mágica para matemática, né? Trigonometria É pior ainda. verdade, né? É a mesma coisa tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, seno, cosseno e Hum. tangente no triângulo retângulo. Então, vocês trabalharam com a Valéria. Vocês lembram que dava um trampo, não sei o quê. Mas depois que Sim. você memorizou tudo, depois que você fez várias vezes exercícios envolvendo essas coisas, começa a ficar confortável, começa a tirar nota, né? Então, não tem segredo não, tem que se dedicar aí. Minha filha agora está vendo frações. Coisinha. Nossa, deve ser bom, né, ter um pai assim, que é professor ainda de matemática. Mas ela chora também, pensa que não? Ela chora, ela não Ah, quer. não, sim, com certeza. Não quer fazer. Aí a gente abaixou o aplicativo para tabuada e fica cobrando todo dia cobra a tabuada dela. Nossa. Agora ela está começando a conseguir fazer as coisas e aí ela tem uma luzinha dessas de brinquedo, né? Uhum. A maioria das crianças Oh, já tinha. legal. E É, aí mas não ela fala tem jeito, é sozinha, assim ela fica mesmo. lá e aí ela fala, pai, fala uma coisa aí para mim. Então, que nem 2/3 de 450. Ela vai lá e faz. Aí ela começa a acertar e se empolga e quer fazer mais. Ela pede para fazer mais, Ah, isso é muito bom. não é? Então é a mesma coisa aqui na trigonometria. À medida que você vai se dedicando, você consegue fazer e você vai querer fazer mais. Uhum. É, verdade. Esse cara aqui, 270, é o 3i sobre 2. Não. Então perceba que eu estou colocando aqui, em azul está em radiano. Aqui é o 2i. Então por que eu coloquei isso daqui? Porque a função seno, ela tem essa cara aqui, ó. É a onda, tá vendo? Parece uma ondinha. Tá? Ela é uma função que ela é essa ondinha aqui.
a seno e a cosseno. Você vai ver que a cosseno também é uma ondinha, só que a cosseno, a onda não sai de baixo, tá? A onda sai de cima, como se você já estivesse descendo num half lá de cima, a cosseno. A seno sai daqui de baixo, ó. Sai aqui do 0, 0. Por que isso daí? Se você for olhar, eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui, se eu colocar. Não coloquei. Então, vou colocar aqui, ó. X e Y. Você perceba o seguinte, X, tá aqui, ó, eixo X. O que é X? X são os ângulos, né? No caso, são os arcos, porque está em radiano. Então, eu tenho aqui, ó, 0. Eu tenho aqui, ó, π sobre 2. Eu tenho depois π. Estou pegando os valores que estão no eixo X, ó. Depois eu tenho 2π. Professor, só tem esses? Não, é a circunferência, é o transferidor, né? Vamos pensar em ângulo, seria o transferidor. Você tem ângulo que não acaba mais aí, né? Aqui a gente pega alguns de referência para ficar mais fácil, tá? Aqui. Então, se a gente olhar, eu vou ter o que aqui, ó? Agora a gente olha aqui no ciclo, ó. Quanto que é o seno de 0? Ó, é o seno, então eu não vou trabalhar com esse cara aqui, ó, porque é o cosseno. Se eu consigo apagar o cosseno sem apagar mais nada. Apaguei. Então eu vou trabalhar somente com esse eixo aqui, ó, tá? Somente com esse eixo. Eu vou até colocar ele em outra cor aqui, ó. Eu vou trabalhar somente com esse eixo aqui, ó. Então aqui, o eixo do seno. Então, quando o ângulo for 0, tá aqui, ó, 0 grau, tá? Ou radiano. Quanto que vai valer y? Ou seja, quanto que é o seno? Quanto que é o seno de 0? O seno vai de 1 até menos 1. E aqui no meio é 0. Tá? Então, o seno de 0 grau, quando é o grau ou radiano, você olha em cima da circunferência. Quando é o seno, você olha aqui nessa reta, nesse eixo vertical. Então, esse lado aqui, o lado esquerdo, são os ângulos, tá? Ou arcos. Eu falo arco quando for radiano. Tá? Então, esse lado aqui são os arcos. E aqui? Aqui é quem? Aqui é o meu valor do vertical. Então, vamos lá. O ângulo aqui, o arco tem aqui 0. Vai rebater aqui, vai ser 0. Professor, você falou que quando for grau ou radiano é na vertical? É isso? Não, é em cima da circunferência. Ah, tá. Na vertical Entendi. é o seno. É o valor do seno. Entendi, obrigada. Π sobre 2, ó. Π sobre 2 é igual a 90 graus, né? E quanto que é o seno de 90 graus? Se você olhar aqui, então, nesse eixo, que é onde eu vejo o seno de 90 é 1. Ó, tá vendo? Tá aqui em cima. Quanto que é o seno de π? Ó, π está aqui, que seria 180 graus. O seno de π rebate lá no eixo do seno. Vai bater aonde? 0 também. Tá no 0 também. Né? Aqui faltou 3π sobre 2, eu não coloquei. Vou colocar. 3π sobre 2. E aí sim encerram 2π. Vamos lá. 3π sobre 2, que é 270. O seno é menos 1. E 2π, o seno é 0. Né?
Você percebe o seguinte, ó, é uma função, tá? É uma função. Então, nós temos o quê? Pontos que são formados aqui, ó, coordenada x, coordenada y. Então, eu tenho o ponto 0, 0, eu tenho o ponto π sobre 2, 1, eu tenho o ponto π 0, tá? Onde que estão esses pontos? Aqui, ó, no gráfico, aqui dá pra gente ver bem, ó. Ó, 0, 0, ó, tá aqui, ó. Esse aqui não é o ponto 0, 0, ó. Aí, ó. Esse é o 0, 0, ó. Ponto π sobre 2, 1. Ó, π sobre 2 está aqui. O 1 está aqui, ó. Então, esse daqui é o ponto π sobre 2, 1. Ó, π 0 aqui, ó. π 0 está aqui, ó. Quando x vale π, y vale 0, ó. 3π sobre 2, 3π sobre 2 menos 1. Ó. Quando o x vale 3π sobre 2, o y vale menos 1. E 2π, 0. Ó. 2π, 0. Então, quando você une esses pontinhos, né, você tem a sua função seno. E essa função seno, ela continua infinitamente esse movimento da ondinha, entendeu? Vai infinito, ó, para cá, para cá. Uma coisa interessante, essa função y igual a seno de x, ela está presa, restrita, ó, nesse pedaço aqui, ó, percebe? Ó, ela nunca vai ser maior ou menor, né? Nunca vai fugir desse intervalo que vai de menos 1 até 1, né? Porque, ó, o valor de seno, o máximo é 1 e o mínimo é menos 1 aqui, ó. Então, uma função seno, ela sempre tem essa cara. Então, se você olhar aqui o domínio dessa função seno, agora, posso apagar a louça? Pode apagar, senhor. Vou limpar. Então, se a gente olhar aqui, ó, o domínio da função. O que é o domínio da função? O domínio da função é todos os reais. Porque, embora eu tenha colocado valores de referência, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, eu posso colocar o que eu quiser. Tá? Então, ó, todo o eixo x, que é o meu domínio, eu posso colocar na minha função. Então, o meu domínio é todos os reais. Ó. X é todos os reais. E o contradomínio? Contradomínio, todos os reais. O que é o contradomínio? Seria o eixo y, tá? O eixo y é o contradomínio. E qual que vai ser a imagem? A imagem, olha só, a imagem está restrita, eu falei para vocês, eu lembro que a gente olha a imagem no eixo y também? A imagem é um pedaço do meu contradomínio, né? Olha lá, ela está restrita entre 1 e menos 1, não sai disso. Então a imagem está entre menos 1 e 1. Nós chamamos esse gráfico da função seno, nós chamamos de senoide. Tá? É uma senoide. O que vocês acham? Como é que chama o gráfico de uma função cosseno? Nossa, senhor, não sei. Cossenoide. Tem uma senoide e do Cossenoide? cossenoide. Ah, mas nós vamos ver em outros modos. Então, a do função seno é uma senoide. Quando você ouvir a palavra, né, senoide, é porque está remetendo a essa ondinha da função seno. Da função seno. Ah, tá. E para que é importante você estudar a função seno? Porque a função seno, a função cosseno, a função tangente, enfim, as funções trigonométricas, de uma forma geral, elas são importantes porque elas servem para modelar, traduzir matematicamente, né, para criar uma equação, uma função que representa uma função, uma coisa da realidade, né, um evento real. Só que esse evento real, normalmente, ele é periódico. Tipo assim, ó, você quer, você tem lá, tem até acho que um exercício na apostila que fala, o cara abre todo dia a loja às 7 horas, fecha às 5, né, todos os dias. Então, você tem o quê? Tudo que é periódico, você tem essa função, você pode usar uma função trigonométrica. Evento, se você for entrar nos sites de oceanografia, essas coisas, e aí você vai ver lá como criar uma função, uma equação e tal.
que traduz o movimento das marés. Sabe as marés? Maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. Isso daí é periódico, não é? Não muda. Não muda. A mudança é mínima, né? Então, é ali. Esses eventos que são periódicos podem ser transformados numa função seno, tá vendo? É periódico, ó. É a mesma coisa. O da maré, então, lembra onda, né? Ó, melhor ainda, ondinha, tá? Então, tudo aquilo que é periódico, a gente pode usar, acaba usando de uma forma ou de outra a ideia das relações e funções trigonométricas. Então, aparece, tá? Nos vestibulares assim também. Pessoal, no vestibular mesmo, não cai muito isso aqui não, tá? Na verdade, cai bem pouco mesmo. Então, não é algo que vai comprometer Mas, se você puder. mas cai, né, senhor? Cai, tá? Cai sim, mas não é assim, não cai muito. Essa primeira parte que eu estou mostrando agora, ainda ela é bastante, não vou chamar de simples, porque vocês estão achando já meio complicado, né? Mas assim, é bastante É mais inicial, fácil. Ah, né? sim. Uhum. Então Entendi. é mais fácil de cair, porque ela ainda é mais inicial. Mas à medida que a gente for avançando, cai menos ainda, tá? No vestibular, tá? Uhum. Olha só que legalzinho. Aí você tem aqui senos de 30 graus, 150, 210, 300. Como que a gente faz para determinar o seno desses ângulos aqui, né? O seno, a gente sempre vai olhar então nesse eixo aqui, que é o meu eixo vertical, né? É o eixo do seno. Então o que você faz? Você pega o transferidor e mede o transferidor lá, a primeira coisa, ó. Tá lá o transferidor. Esse transferidor, como a gente está trabalhando pensando em trigonometria, ele leva um nome especial, ele é o ciclo trigonométrico, tá? O ciclo trigonométrico nada mais é do que o seu transferidor, onde a gente estabelece dois eixos, né? Um do seno e outro do cosseno. O cosseno é o cossono, está deitado, né? Então eu vou marcar só o seno por enquanto. É o eixo do seno. Então a gente precisa lembrar que o seno ele vai de 1 a menos 1. Né? Aí pergunta assim, ó, vamos determinar quanto que é o seno de 30 graus, de 150 graus, de 210 graus e de 330 graus. Como que a gente faz esse tipo de verificação? Bom, primeiro vamos achar onde que está 30 graus no nosso transferidor. Aí. Vamos lá, 30 graus, você dividir, aqui é 90, certo? A gente chama de primeiro quadrante, tá? É igualzinho, então, da função. Lembra que a gente pegava, é igualzinho do plano cartesiano. Lembra que a gente pegava o plano cartesiano, a gente dividia em primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante? É a mesma coisa. Aqui é o primeiro quadrante, depois aqui à esquerda é o segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, tá? Gira no sentido anti-horário. Se eu pegar o primeiro quadrante e dividir em 3 partes, ó, a primeira parte aqui, ó, né, mais ou menos, né? Se você fizer bem certinho, quanto mais certinho, mais preciso você vai ter o seu transferidor. Então esse cara aqui é 30 graus, ó. Isso seria equivalente a 30 graus. Vou colocar de outra cor, quando estiver em grau, vai. Está em vermelho. 30 graus está aqui. Onde que vai estar 150 graus? Bom, 150 graus, vou continuar dividindo aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó. Aqui foi 30 graus, não é isso? Aqui é 180, logo, em menos 30 graus, eu vou ter aqui 150 graus. Aqui, ó. 150 graus. Todo mundo consegue entender isso que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é 30. Sim, senhor. Uhum. Né? Então, isso aqui é 30, do outro lado.
lado é 30, o do outro lado é 150. Se você descer aqui, ó, quem que vai ser esse cara aqui? Tá marcado aqui, né? 330, né? Por quê? Não tem 30 aqui? Aqui também tem 30, né? Tava chegando no 360, você tira 30, você tem 330. Né? 330 mais 30, 360. Tá vendo? Então, esse aqui é um pedacinho aqui é 30, aqui é 30, esse pedacinho aqui é 30, e outro pedacinho aqui também vai ser 30. E era 180 mais 30, 210. Tá? Então, o que acontece? Existe uma relação entre esses 4 ângulos, né? Então, quanto que vai dar o seno de 30 graus? A gente vai olhar aqui nesse eixo. O seno de 30 graus, pessoal, é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, que vai daqui até aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é o seno de 30. Esse pedacinho aqui é o seno de 30 graus. É esse pedacinho aqui, ó. Então, aqui nós temos o quê, ó? Lembrando que aqui no meio é 0, né? 0 grau. Então, quanto que vai dar aqui? Se você olhar até por aqui, ó, dá para ter uma noção, né? Ó, aqui é 1, aqui é 0, aqui está mais ou menos na metade, né? Aí você lembra da sua tabelinha. Quanto que é o seno de 30 na tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sub 2. Então, o seno de 30 é meio. Tá? Então, esse cara aqui, ó, é 1 sub 2, é meio. Então, o seno de 30 é meio. Aqui na rabisqueira. Aqui, ó, o seno de 30 é meio. E o seno de 150, quanto que é? É meio também, né? Então, o 30, você rebate ele, sempre rebate no eixo considerado. E o eixo aqui é o seno, tá? Rebate aqui no eixo. Eu vou colocar de preto esse eixo, ó. Esse aqui é o eixo considerado, ó. Né? Você rebate aí, ó. 30, rebatendo no eixo preto, que é o seno, dá meio. Vai entre 1 e 0. 150, tá aqui. Vamos rebater ele no eixo preto, aqui no seno, ó. Rebateu. Opa, caiu no meio também. E esse cara aqui, o 330 graus. Só a hora que eu rebater ele no eixo do seno, perceba que quando eu falo rebater, sempre puxando 90 graus, né? Perpendicular. Esse cruzamento aqui sempre é 90 graus. Na hora que eu puxo aqui, ó, quanto que vai valer esse cara aqui embaixo? Ô, senhor, então quer dizer que ali, por exemplo, na parte de cima que você falou que vale 1/2, embaixo vai ser menos 1/2. Aí na Isso, parte do 210 graus também vai ser negativo 1/2? isso mesmo. Ah, tá, Exatamente. entendi. Exatamente. Tá? Então, esse cara aqui, ele vai ser menos meio, né? Tá para baixo. Então, 210, ó, a hora que você rebate aqui nesse eixo do seno, também vai cair no mesmo lugar, ó, no menos meio. Por isso que tá aqui, ó. Seno de 30 é igual ao seno de 150, que é meio. Tá vendo? E o seno de 210 é igual ao seno de 330, que é menos meio, que tá na parte de baixo. Certo? Entendi, senhor. Agora vamos fazer a mesma coisa para esses ângulos aqui, ó. Tá? Eu vou fazer agora rápido.
cosseno do seno, que é o que nós estamos estudando nesse módulo. Seno vai de 1 a menos 1. Agora eu vou colocar os ângulos aí. Então aqui, ó, nesse momento, eu tenho que achar esses caras aqui, ó. 45, 135, 225 e 315. Vamos marcar eles no nosso transferidor aqui, tá? É o nosso ciclo trigonométrico. Ó. Vou marcar. Eu vou ter então o seguinte: 45 graus. Bom, 45 a gente sabe que vai ser a metade, não é isso? Entre 90 e 0. Então esse cara aqui é 45. Ok. Se eu pegar e rebater aqui, ó. Esse cara aqui, que é a metade entre 90 e 180, ou seja, é 90 mais 45, dá 135, né? Aqui é 135 graus, tá vendo? Agora, se eu rebater esse cara aqui para baixo, bem curtinho, então aqui está a metade também, né? Ó, metade. Então, quanto que falta? Se aqui tem 45, aqui também tem 45. Então, aqui falta 45 para chegar onde? No 360. Na 360 menos 45. 360 menos 45 dá 315. Pegando esse cara, vamos rebater lá para o outro lado. Ó. Percebe então a relação que existe entre esses ângulos. Então, aqui também está no meio. Então, aqui é 180 mais 45. 180 mais 45 vai dar 225. Achamos os ângulos, né? E quanto que vai dar o seno? Bom, lembrando que o seno desses caras aí, ó, o seno de 45 é esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é o seno de 45. Então, aqui vai de 0 a 1, aqui é mais do que meio, passou um pouquinho, tá vendo? Mas a gente não precisa ficar olhando dessa maneira. Por quê? Porque a gente sabe quanto que vale o seno de 45 da tabelinha. O seno de 45 é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Né? Então, 45 graus é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Esse cara aqui. Quanto? Raiz de 2. E aqui embaixo, quanto vocês acham que vai ser? Menos raiz de 2 sobre 2. Né? Tá? Então, como eu falei para vocês, é importante você se sentir confortável, tá? Com o ciclo trigonométrico. Eu sei que não é no primeiro momento, mas você deve insistir com ele até se sentir confortável com ele. É importante. Entenderam? Sim, senhor. Aqui, então, ó, 60, 120, 240 e 300. Então, aqui eu não vou fazer o desenho, eu vou usar o que já está na lousa. Ó. 60 graus está aqui, ó. Né? Aqui seria 30, né? Ó. Aqui é 60. Não falta 30 aqui para chegar no 90, então passando 30 é 120, tá vendo? Tem a mesma altura, a mesma relação. 120 e 60 tem a mesma altura aqui nesse ciclo trigonométrico. A hora que você desce o 120,
240, né? Porque aqui é 30, então falta 30 para chegar em 270. E aqui, passou 30 de 270, é quanto? 300. Exatamente esses ângulos que aqui estão sendo pedidos, né? Para a gente poder verificar essa relação. Aí, de novo, na tabelinha, né? Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 2, lá embaixo é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, os valores do seno, vou colocar até aqui, ó. Vou colocar assim, ó, o seno dos ângulos pertencentes aos primeiro e segundo quadrantes são positivos. Por outro lado, o seno dos ângulos pertencentes aos terceiro e quarto são negativos. Tá? Consegue entender isso, né? Então, o seno de ângulo que está aqui em cima vai bater sempre no positivo. Seno do ângulo que está aqui embaixo vai bater sempre no negativo. Tá? É importante a gente lembrar. E aí, para a gente... eu acho que já vai indo caminho para o encerramento. Eu tenho aqui, ó, outra situação. Isso, é o encerramento, depois são exercícios. Eu tenho outra situação aqui, ó. Onde é solicitado esses ângulos aqui. Pessoal, esses ângulos aqui, você tem que saber eles facilmente, tá? Porque esses daí são bastante pedidos. É igual a tabelinha, 1, 2, 3, 6 azul, vocês têm que saber. Esses daqui também vocês têm que saber, tá? Esses daqui estão sempre sendo pedidos. Quais são os ângulos? 0, 90, 180, 270 e 360. Ou seja, exatamente, né, esses carinhas aqui, ó. Esse, tá vendo? Esse e esse. Tá? São esses aqui. Você tem que lembrar que o seno vai de 1 até menos 1. Então, o seno de 90 é 1, aqui em cima. O seno de 270 é menos 1. O seno de 180 e o seno de 0 é igual. Para ser rebate, dá quanto? 0. Tá? Então, o seno de 180 e o seno de 0. E o de 360, né? É igual a 0. Dá tudo igual a 0. Agora, seno de 90 é 1, aqui em cima. Seno de 270 é menos 1, que está lá embaixo. E aí a gente lembra também que 90 é a mesma coisa que π sobre 2. Né? Então, logo, o seno de π sobre 2 é 1. 270 é a mesma coisa que 3π sobre 2. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. 180 é π. Seno de π é 0. 360 é 2π. Seno de 360 é 0. Tá? Então, essas são coisas que a gente tem que lembrar para a gente poder não se enrolar aí mais para frente algumas coisas. Belezinha? Beleza. Então, vocês deixem para fazer os exercícios do Moodle depois da próxima live, tá? A gente vai voltar a falar de algumas coisas. Aí depois vocês continuam. Valeu, pessoal. É isso aí. Vamos encerrar por hoje. Vocês irem para a próxima live e eu também. Tá bom? Saudade de vocês, galera. Saudade, senhor. Tchau. Professor, eu cheguei no meio só o cumpri de horário, mas eu estou aqui. Peguei metade, pelo menos.